Ao longo de anos, ficamos sabendo de histórias que não podemos explicar. São lendas e mistérios. Cinco relatos de crianças com experiências paranormais. Essa não é a primeira vez em que relatamos casos em que crianças demonstram possuir uma sensibilidade aguçada ao sobrenatural. Em vídeos anteriores, já mencionamos casos de crianças com amigos imaginários, que poderiam não ser tão imaginários assim. Ou ainda, crianças que se recordavam de suas vidas passadas. Muitos acreditam que elas realmente possuem uma sintonia maior com o sobrenatural, e que, portanto, estão mais propensos a experimentar fenômenos paranormais do que adultos. Talvez isso se deva ao fato deles não terem desenvolvido ainda um filtro de sentimentos e experiências, que descartam tudo que é considerado irracional, anormal ou sem comprovação científica. Ou talvez, de alguma forma, as mentes infantis sejam fisicamente mais receptivas a tais fenômenos. Mas independente do motivo, as experiências paranormais acontecem. A seguir, você acompanhará 5 exemplos desse contato infantil com o sobrenatural. Número 1. O Homem Misterioso. Uma jovem identificada apenas como H. Holmes relatou que certa vez em sua infância acompanhara sua mãe, que fora buscar uma amiga idosa em sua casa para dar carona até a igreja local. Sua mãe esperou no carro e pediu para que ela fosse até a porta e avisasse a senhora de que elas haviam chegado. A idosa abriu a porta e pediu para que ela esperasse alguns minutos enquanto terminava de se arrumar. Da porta, ela pôde ver na sala de estar da casa um homem idoso, negro, vestindo uma camisa branca, calças listradas pretas, meias de nylon pretas e sapatos pretos brilhantes. Ele estava sentado no sofá, em frente à TV, com as mãos descansando sobre os joelhos. Em nenhum momento ele se moveu ou falou com ela. Da posição em que estava, ela não conseguia enxergar seu rosto. Por ser tímida, também não tentou puxar assunto algum. Apenas esperou em silêncio. Quando a idosa retornou, pegou seu casaco e saiu sem trocar nenhuma palavra com o homem que assistia à TV. Algo que a garota estranhou, mas preferiu não comentar. Mais tarde, ela contou o ocorrido à sua mãe, que estranhou o fato, pois a idosa era viúva e morava sozinha. Preocupada com a situação, sua mãe ligou para a senhora a fim de questionar o motivo dela ter deixado a TV ligada, se por acaso ela tinha visita. A senhora disse que sempre deixava a TV ligada ao sair, para que pensassem que ela estava em casa. Sentindo o medo em sua voz, a senhora pediu para que ela contasse o que viu, mas sua mãe a convenceu de que se tratava apenas de curiosidade sobre a TV ligada. Holmes e sua mãe ficaram assustadas, pois estavam convencidas de que só podia tratar-se de um fantasma. Sua mãe a confortou dizendo que provavelmente se tratava do espírito do marido falecido da senhora, que estaria ali cuidando dela. Ela se lembra de ter ficado feliz por não ter conseguido ver o rosto do misterioso homem e por não ter feito nenhum contato. Número 2. As primeiras palavras do bebê. Essa história, relatada por Beth, refere-se a seu irmão. Ela, seu irmão que ainda era um bebê, e sua mãe moravam com seus avós. Em um período triste em que seu avô havia acabado de falecer, ela se recorda de se levantar no meio da noite e encontrar sua mãe na sala de estar, tentando fazer o seu irmão dormir. Ele chorava sem parar, quando de repente ele se sentou, olhando para o nada e disse: "Oi, vovô." Não havia mais ninguém no cômodo, e o que tornava tudo ainda mais estranho é que ele nunca havia falado antes. Essas foram suas primeiras palavras, e foram ditas com uma clareza assustadora. Número 3. Premonição. Segundo Nancy se recorda, ela possuía apenas 6 anos quando esse estranho episódio ocorreu. Apesar de sua família morar em uma cidade diferente, eles eram muito próximos aos avós, tios e primos, pois se visitavam com frequência. Um dia, ela chegou da escola e questionou sua mãe do porquê seu primo Marlowe, de 11 anos, estava chorando tanto. Ela podia ouvi-lo. Sua mãe não entendeu ao que a garota se referia, pois seu primo não estava ali. Apenas alguns minutos depois, o telefone tocou. Sua mãe atendeu. Era sua avó.
ligando para dar a notícia de que Marilu havia morrido após ser atropelado no caminho da escola para casa. Número 4. Amigo imaginário. Segundo o relato de Dennis, quando sua prima ainda era bem pequena, ela sempre dizia ser visitada por um amigo, ao qual todos acreditavam se tratar de um amigo imaginário. Até que um dia, enquanto viam um álbum de fotos da família, a garota apontou a foto de seu avô, que havia morrido algum tempo antes de seu nascimento, e afirmou que era aquele o amigo que sempre a visitava. Justamente o avô, que em vida fora tão apegado aos netos. Por mais que o relato assustasse, parecia natural que ele retornasse para conhecer sua nova neta. Número 5. Os cantores de branco. O último relato foi feito por um jovem chamado Ruby. Aos 13 anos, e logo após o falecimento de um irmão, ele estava triste pensando sobre a morte. No meio da noite, ele foi acordado com a sensação de que alguém o tocava com uma mão muito quente. Ao abrir os olhos, ele se espantou ao ver alguns homens de branco em volta de sua cama, cantando em uma linguagem desconhecida. Após eles apenas olharem para ele, pararam de cantar e saíram do quarto em silêncio. Apavorado, ele se escondeu sobre as cobertas e começou a rezar. Em alguns minutos, ouviu seu outro irmão chamá-lo do quarto ao lado. Quando foi até lá, encontrou seu irmão com o mesmo medo no olhar e soube por ele que eles haviam tido a exata mesma experiência naquela noite. Em sua opinião, tais relatos seriam realmente verídicos ou tratam-se apenas de fruto da imaginação de crianças? Comente, compartilhe.